Olá, boa noite, muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite, falando sobre um assunto que foi pedido para mim assim milhares de vezes pelos meus seguidores, que é falar sobre massagem tântrica. E eu hoje convidei, né, um amigo, um grande amigo, o Mirro, que vai estar aqui com a gente nesse assunto que é tão, eu acho que é tão essencial a gente desmistificar um pouco esses tabus que tem sobre esse assunto. Então o Mirro está chegando aqui com a gente. Boa noite, Mirro. Boa noite, Bianca. Muito bom te ver. Bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente. E estamos aqui vendo as pessoas chegando. Olá, Yasmin. Olá, Polly, Marcelo. Acho que o pessoal está interessado nesse assunto, Mirro. Eu acho que sim, né? É um assunto bem interessante em si. É verdade, é verdade. Eu estava falando aqui antes de você entrar que dezenas de pessoas me pediram para falar sobre a massagem tântrica já há algum tempo e eu assim fico muito honrada de ter você aqui, ter sua presença, sua expertise para falar desse assunto. E trazer para a gente um pouco sobre o que é e também o que não é, falar das questões éticas relacionadas a essa prática terapêutica, né? E também prática espiritual, nós vamos falar sobre isso. E também entender como é, qual que é o propósito, né? Como é que funciona tudo isso. Tem várias pessoas aqui queridas que estão entrando. Hello, Santino, canadense aqui, grande amigo. E alguns alunos, alunas, muito bem-vindos. Então, Mirro, vamos começar com apresentações. Eu vou falar um pouquinho para as pessoas que talvez são do seu canal, que estão aqui, contar um pouquinho sobre mim e aí depois você se apresenta. Pode ser? Maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Então, primeiro eu quero convidar todo mundo que está aqui só para respirar fundo uma vez. Chegar aqui nesse momento presente. Tenho certeza que nós tivemos dias relativamente cheios, talvez outros mais ou menos. O meu dia foi bastante cheio hoje, mas estou super feliz de estar aqui com vocês compartilhando esse momento e também esse conhecimento sobre a massagem tântrica. Bom, eu sou educadora sexual e eu também sou mentora de sexualidade consciente. A minha trajetória nessa busca pela espiritualidade, pelo autoconhecimento começou uns anos atrás. E nessa busca eu acabei mudando para a Tailândia, onde eu mergulhei bastante nesses conhecimentos, né? Tanto do yoga, meditação e também do tantra clássico e neotantra. O Mirro vai estar trazendo um pouco mais sobre esse assunto aqui hoje. E hoje, então, eu ofereço cursos tanto para homens quanto para mulheres, mentoria para casais e em breve, né, educação sexual também para adolescentes, através de cursos, de palestras e também encontros de mentoria individual e em grupos. E agora eu vou deixar o Mir se apresentar e depois a gente começa logo no assunto que eu sei que vocês estão ansiosos. Enquanto isso, eu vou marcar aqui o tema da live. Mir, conta um pouquinho para a gente sobre você. Então, gente, a minha apresentação vai ser bem breve, para a gente ter bastante tempo para aprofundar nesse tema de hoje. Mas basicamente eu me interessei pelo caminho de autoconhecimento, meditação, desde 16 anos de idade, né, que é por volta de 2001, 2002. E comecei a trabalhar com massagem, né, com terapia corporal em 2007, mais ou menos. Comecei com massagem ayurvédica, né, massagem, depois tá yoga massagem, entre outras abordagens. E quando eu cheguei no Brasil, por volta de 2012, 2013, eu entrei em contato com conhecimentos do Tantra, né? E nesse caminho eu comecei me formar e aprender a experienciar, e primeiro para mim mesmo, né? Porque na época eu e minha companheira queremos
investigar e pesquisar isso para nossa relação mesmo. E acabei começando a trabalhar com isso, né? Que esse trabalho que eu desenvolvi até hoje é um trabalho corporal, mas também que inclui o aspecto do Tantra tradicional, que traz essa abordagem de meditação, de profunda conexão com o conhecimento ancestral, em conjunção com essas abordagens mais modernos terapêuticos, que tem a ver com trabalho com sexualidade consciente. Então, hoje em dia, eu e minha companheira atual, a gente oferece vivências para grupos, para casais, e também eu faço atendimentos individuais. E uma das ferramentas que eu utilizo nesses atendimentos é a massagem tântrica. Então, até hoje, eu atendo com massagem tântrica e é uma metodologia que eu desenvolvi, a gente desenvolveu ao longo do tempo, a nossa própria. Então, eu fico feliz da gente conversar sobre isso, compartilhar da minha própria experiência e também escutar de vocês, se vocês têm algumas dúvidas, né? A gente vai querer responder e trazer luz, né, para esse tema tão rico, tão gostoso. Que bom, maravilhoso. Olá, Raíssa, querida. Um monte de gente linda aqui, Mirro. Obrigada pela sua apresentação. E para quem não sabe, o Mirro, ele é da Bulgária e ele mora no Brasil há quanto tempo, Mirro? 9 anos. 9 anos. Português lindo para quem está aqui 9 anos, né, gente? E Aprendendo eu, todo dia. eu conheci o Mirro em 2015 ou 2016, né? Ele fez uma vivência na casa dele, aqui numa cidadezinha chamada Casa Branca, próximo de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E eu estava no Brasil na época e participei desse encontro. Foi um dia na natureza e assistindo, né, palestras de professores espiritualizados e também compartilhando refeições veganas e cantando mantras, dançando. Foi assim que a gente se conheceu e tenho um carinho muito grande por você e aprendo muito com você e assim, uma alegria muito grande poder estar falando desse assunto aqui, trazendo clareza e autoconhecimento para quem está aqui com a gente. Então, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta logo para começar. Não? Vamos então responder a pergunta principal do tema dessa live. O que que é, Mirro? Uma massagem tântrica. O que que é isso? Então, na verdade, eu pensei, talvez seria mais fácil da gente começar com o que não é. O que você acha? Eu não sei, vamos perguntar para o pessoal. O que que vocês acham? Dá para começar com o que não é? Pode? Que não Tá é. ok com vocês o que não é? É. Aí, pelo caminho da negação, a gente chega na essência, né? Podemos. Adoro. Bora lá. Então, talvez desmistificar um pouco algumas ideias, né? O que me veio assim bem pontual. O que não é uma massagem tântrica, né? Em forma no Brasil, como é praticada hoje, como é entendida hoje. Eu estou trazendo uma perspectiva minha, baseada na minha experiência e também nas leituras e estudos que eu estou fazendo. Primeiro lugar, é bom distinguir a massagem tântrica com as práticas originais do Tantra clássico, né, que vem da Índia, que tem uma longa história de tradição, de pesquisa, né? E, na verdade, a Tantra é uma tradição que tem várias vertentes. Então, é uma tradição muito rica, muito diversa. É muito complexo da gente entender nessa aula o que Tantra é, né? Tantra clássico. Mas o que eu queria trazer é que a massagem tântrica é um surgimento mais recente, né? Na nossa cultura, na nossa história. Ele ficou popular e, vamos dizer assim, é uma invenção que vem inspirado no Tantra tradicional, porque o Tantra tradicional ele tem uma característica de ser inclusiva. Ela inclui o corpo como um portal para a nossa essência, para a gente reconhecer o que a realidade é, da gente reconhecer que a gente não é separado, que a gente não é aquele ego eu pequeno que a gente acredita que é.
né? A proposta do Tantra tradicional tem a ver com essa liberação. Liberação para a realidade do que nós somos e também da gente se libertar das ilusões que nos fazem sofrer. Esse é o primeiro objetivo do Tantra tradicional. E o segundo objetivo do Tantra, que é secundário, mas também importante, é reconhecer a importância da gente ter uma vida de qualidade, de desfrutar da vida, dos prazeres, de ter uma qualidade, né, na nossa experiência no dia a dia, nas nossas relações, que inclui o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa sexualidade. Então, nesse sentido, o Tantra tradicional tem uma certa influência na massagem tântrica, no conceito por trás de massagem tântrica. Mas o que tem maior influência é o Neo-Tantra, é o movimento que vem surgindo no século XX, né? Na época de 60, bem fortemente, com Osho e o seu, né, seu movimento no Ocidente. Uhum. E a partir desse lugar se juntou esse estudo no Neo-Tantra, que é focado da gente desenvolver relações saudáveis, sexualidade plena, né? Se juntou com alguns conceitos de terapia corporal, bioenergética, e se criou esse híbrido, né? Essa combinação de Tantra, né, com terapia. E isso Sim, inspirou. eu só quero fazer um pequeno comentário aqui. Essa palavra, né, que você está citando aí, talvez as pessoas não conhecem, Neo-Tantra. Neo vem de novo, né? O novo Tantra. Então, essa questão da massagem tântrica, muitas vezes não vindo do Tantra clássico, pode-se dizer que no Tantra clássico da Caxemira, né, tem alguns ensinamentos que falam que tem uma versão da massagem tântrica, né, com o Tandava, mas o Tantra clássico que a gente estudou, né, Mirro, não tem essa massagem, e sim o Neo-Tantra, o Tantra novo, que é esse que você está falando agora, né? Certo, sim, exatamente. E então esse movimento, né, que surgiu como o Neo-Tantra, o Tantra novo, que na verdade eu posso dizer que é um movimento bem distinto do Tantra tradicional, né? Mas ao mesmo tempo é válido, né? É válido porque ele traz Sim. esse convite para a gente desconstruir a nossa relação com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, e fazer algumas escolhas mais conscientes em relação a isso e liberar aquilo que nos aprisiona, né, para a gente viver a vida que a gente quer. Então, o Neo-Tantra, junto com várias críticas que também e limitações que ela tem, mas esse movimento em si é válido. E ela inspirou, então, o surgimento da massagem tântrica por volta de 1980, que meio que foi claramente nomeado, né, como uma prática que tem um efeito positivo e que tem o potencial de transformar as relações e as vidas das pessoas, né? E a intenção dessa prática foi principalmente terapêutica. Sim. Né? E depois disso surgiu com uma ferramenta para casais também experimentar, para melhorar as suas relações, para melhorar a sua sexualidade. E hoje em dia, a massagem tântrica tem muitas formas, né? Ela se misturou com muitas práticas e outros tipos de massagens. E então, hoje no Brasil, a gente tem massagem sensitive, né, muito comum, pelo Brasil todo se pratica, que é uma massagem feita com pontos dos dedos, né, uma massagem pelo corpo inteiro, e que se aplica depois com isso, exatamente. Aí quem Acho que quiser já todo pode mundo experimentar uma é, automassagem em si, né? Que tem a intenção de despertar essa sensibilidade no nosso corpo inteiro, né? Acordar as nossas células para essa vida que está em nós. E que pode incluir ou não a massagem no genital, né? A massagem na área íntima do homem e mulher.
Isso é só uma das abordagens, tem outras abordagens. Tem massagem tântrica taoísta, que é uma massagem que usa um toque mais profundo. É, é uma abordagem que respeita bastante o que o cliente, o interagente precisa, né? Se trabalha bastante essa questão da comunicação, que eu acho muito interessante para uma massagem. Que a gente pode até falar sobre isso, todos esses aspectos, né? O que é bom numa massagem, o que é importante da gente entender sobre uma Uhum. boa sessão de massagem tântrica. E tem outras abordagens mais energéticas, que trabalham com energia sexual no nível mais sutil, que nem precisa de ter um toque direto, físico, né? Uhum. E massagens mais intuitivas também, que trabalham num fluxo assim mais livre, que cada um vai, né, cada terapeuta ou pessoa que vai aplicando vai sentindo o que a pessoa precisa e vai Uhum. integrando isso na sua sessão. Eu achei interessante que você trouxe, né, que a massagem tântrica não necessariamente tem que fazer o toque, né, dos genitais. Eu acho que isso é Exatamente. uma questão que é legal trazer isso para desmistificar, né? Isso nos leva para o segundo ponto do que a massagem tântrica não necessariamente é, né? É o ponto de que muitas vezes, quando a gente escuta massagem tântrica, as pessoas imaginam, então tem toque no genital. Mas como você falou, não necessariamente. E muitas massagens que têm toque no genital, eu não chamaria de massagem tântrica, porque não são inspiradas nem no tantra tradicional, nem um pouco Ótimo, no neotantra, né? ótimo. E são massagens que também são válidas, eu não quero também criticar e falar isso não é uma coisa ruim, né? Mas Uhum. ao mesmo tempo a gente tem que entender do que se trata aqui, né? São massagens que têm outra proposta, uma proposta de proporcionar prazer, né? Prazer fisiológico, é um serviço na área sexual, é uma massagem erótica, sensual, que atende algumas necessidades, né? Numa sociedade, vamos dizer assim, doentia que a gente vive, né, em relação à sexualidade, às vezes as pessoas estão indo para esse tipo de serviço e sessão para atender algumas necessidades, né? Mas se a pessoa tem, e eu acredito aqui o público aqui, né, nossos amigos aqui, tem o interesse de aprofundar no autoconhecimento, Uhum. são interessados na terapia ou no aspecto espiritual. Sim. Então, esse tipo de massagem e serviço talvez não é tão interessante, né? Então, eu acho bom saber que existem massagens que são chamadas de massagem tântrica, mas não tem proposta terapêutica ou de autoconhecimento, né? E o terceiro ponto que eu queria trazer do que massagem tântrica não é, ele não é uma panaceia, gente, porque hoje em dia no mercado a gente é bombardeado de mensagens de que a massagem tântrica, entre outras terapias, é uma grande solução dos nossos problemas, né? Então, é isso que é vendido, né? Se você tem então um problema de autoestima, se você tem dificuldade de orgasmo ou ejaculação precoce, ou se você Uhum. tem uma certa dificuldade de se relacionar, que a massagem tântrica vai se resolver as suas questões, que vai te trazer. Magicamente, né? Você vai ter o orgasmo cósmico que vai te resolver, né, a sua vida e pronto. Não sei se faz sentido se isso chega até vocês, mas já chegou muita gente para mim tendo expectativas muito grandes em relação a isso por causa dessa propaganda, né? Eu acho que hoje em dia, diferentemente de alguns anos atrás, as pessoas já estão sabendo lidar com esse tipo de mensagem de forma mais realista. Mas mesmo assim, ainda hoje tem essa mensagem para o público, né, para as pessoas. Isso cria só uma frustração nas pessoas, porque eles esperam aquela experiência, esperam aquela transformação e acham que a massagem tântrica em si vai resolver. Eu queria trazer assim um ponto de vista um pouco diferente de que a massagem tântrica ela pode ser uma parte da solução e pode ser uma parte da solução bem interessante e bem potente.
Sim, Mas ela tem que ser vista dentro de um contexto maior, de outras práticas, né? sim, Corporais e não corporais. Por isso que exatamente. hoje em dia, quando eu falo do meu trabalho, eu nem começo explicando que eu faço massagem tântrica. Eu, na verdade, tenho uma abordagem muito mais integrada e holística, né? Que inclui outras práticas, tal como meditações ativas, baseadas no mindfulness, práticas de comunicação consciente, práticas de autoinvestigação, né? Movimento corporal, respiração. Aí entra dentro desses trabalhos prática de massagem, né? E massagens variadas, dentro delas é uma massagem neotântrica ou tântrica, como que a gente pode chamar. Eu chamo Uhum. de a minha abordagem da massagem dos 5 elementos, para respeitar a tradição do Tantra, que é uma tradição muito profunda e ancestral, e então eu prefiro usar esse nome. Mas quando se trata de massagem tântrica, a gente entende que, né, é bem relativo assim os nomes. O que é importante é a gente entender o que a gente quer e como que a Uhum. gente pode encontrar aquilo que a gente precisa e quer para nós mesmos, para o nosso desenvolvimento, né? Sim, sim. Excelente. Muito bem colocado, Mir. E alguém tem alguma pergunta até agora? Como é que está sendo esse processo aí para vocês? Como é que está ressoando o que o Mirro está falando até agora sobre o que não é massagem tântrica? Tem alguém aí que ficou frustrado com essa informação? Ou tem alguma, né, Nossa, não tô... o português tá difícil hoje. Quer fazer uma reivindicação? Não, tá errado. Mas se tiver alguma dúvida, alguma questão, coloque aí nos comentários. E Mirro, vamos falar então do que é. Pode ser? O que é massagem tântrica? E, então, eu posso falar, explicar do que é massagem tântrica através dos seus propósitos e potencialidades, né? E algumas características. Uma característica muito importante para a maioria das abordagens terapêuticas, quando a gente fala de o que é massagem tântrica, eu estou falando mais dentro de um processo terapêutico e profissional, né? Mais do que um processo entre o casal. Mas eu acho que é válido, bastante válido para o casal também. Mas uma característica muito importante é de que a pessoa simplesmente recebe, né? Uma pessoa simplesmente recebe e outra pessoa simplesmente oferece, né? A massagem tântrica não é vista como preliminar para alguma outra coisa que vai vir, né? Ela é o processo em si completo, né? E eu acho bom as pessoas experienciar isso dentro de um processo profissional terapêutico e também dentro das suas relações íntimas, simplesmente se permitir e desfrutar essa oportunidade de que eu posso simplesmente receber, né? Estar em contato pleno com sua experiência direta, momento a momento. Porque a massagem tântrica, na minha visão, se a gente realmente quer conectar com a visão do Neotantra e Tantra, é um convite para ser uma prática de meditação ativa, uma prática, uma meditação sensorial, né? Uma prática Uhum. espiritual. Eu gosto de ver dessa forma, e desde que eu experienciei lá no início, 2013, a massagem, eu percebi que esse é o potencial dela, mais profundo, né? Uhum. E junto com isso, tem o aspecto terapêutico, né? O aspecto Uhum. terapêutico tem a ver com questões nossos, individuais, e questões também culturais que se internalizaram dentro de nós, que limitam a nossa experiência, né? A nossa expressão, da nossa energia vital, e uma das expressões principais da nossa energia vital é a nossa energia sexual também. Então, para a gente acessar a nossa plenitude interna, né, no nível de energia vital, energia sexual, a gente precisa liberar esses bloqueios, esses traumas, muitas vezes inconscientes, essas memórias que estão dentro do corpo e que a gente nem imagina que existem, e esses padrões que a gente tem, que são padrões muitas vezes inconscientes, né? Que a gente sem saber age a partir desses padrões inconscientes e a gente sofre, né?
de várias formas. Sofre através de desequilíbrio emocional, energético, físico, doenças, processos mentais disruptivos, que é ansiedade, insegurança, projeções. Assim, o negócio é um universo em si bem complexo, né? Falar sobre disfunções, né? Nossa Sim. energia vital e nossa psique, Aham. mas a massagem tântrica ela tenta endereçar essas questões através da forma somática, direta, então trabalhando no nível corporal. Porque o que acontece é que muita gente ela não tem o costume de ir para o psicólogo, fazer sessões toda semana. Eu acho isso muito válido e muito importante, né? Para quem está precisando, para quem sente esse chamado, continua fazendo esse trabalho. E ao mesmo tempo, eu acho interessante considerar que talvez algumas questões, especificamente relacionadas com essas memórias corporais, com nossa sexualidade, eles podem ser resolvidas de forma mais profunda e transformadora quando a gente começar a trabalhar com toque, né? Começar a receber toque, começar a usar o corpo de forma mais consciente e cultivar essa consciência mais plena em relação ao nosso universo interno, corporal, Sim. né? Que inclui físico, mas que inclui também emocional, inclui energético, inclui mente, pensamentos e a nossa essência espiritual. A gente não tem como separar, né? Isso. A mente com o corpo, etc. Isso. Eu posso contar uma experiência, a minha primeira experiência com a massagem? Claro, Então, gente, eu vou contar para vocês então algo bem pessoal da minha primeira experiência com a massagem tântrica. Eu estava fora do Brasil, né, e era uma terapeuta mulher de Israel. E eu decidi ser uma mulher porque eu escolhi assim uma pessoa que eu fosse me sentir segura, porque depois a gente vai falar até da questão ética, né, do tantra. Então eu não queria ter a minha primeira experiência com um homem, porque eu queria ter essa experiência completa da massagem tântrica, eu queria ter o toque, né, nos genitais e ter essa experiência completa. E eu escolhi uma mulher, eu lembro que eu cheguei, né, para a sessão, falei com ela, olha, eu sou heterossexual e assim, eu vou te ver como uma ginecologista terapêutica, pode ser? Ela, e essa questão terapêutica da massagem começou logo no início, porque no primeiro momento, né, a gente chegou, tivemos uma conversa 3 dias antes da massagem, uma conversa por 1 hora para ela entender quais eram as minhas necessidades, o que, que eu estava buscando e como ela iria me ajudar. Então, essa conversa, vários dias antes, me deu assim, oportunidade de processar tudo o que ia acontecer, né? E me preparar também fisicamente, emocionalmente, mentalmente, até espiritualmente para receber essa massagem. E aí, no dia da massagem, depois que eu cheguei, a gente conversou e nos conectamos, né, com a respiração, com o momento presente, chegou a hora que eu tinha que me despir, que eu ia tirar a minha roupa. E aí ela fez uma proposta de que a cada item que eu tirasse, que eu falasse, né, ao tirar esse brinco, eu estou tirando o meu medo de ser boa de cama. Ao tirar essa pulseira, eu tiro a minha vergonha do meu corpo nu. Ao tirar, e aí, cada peça de roupa, que eu falava isso em voz alta para ela ouvir, que eu estou deixando ir, né, aquela vergonha, aquela culpa, aquele medo, eu já comecei a chorar. Eu já comecei a chorar, eu já desabei ali só de falar, eu estou tirando, né, a minha o meu medo de não ser boa o suficiente, de não conseguir ter orgasmo com frequência, né? Eu lembro que na minha primeira massagem tântrica, eu nunca tinha tido um orgasmo com penetração na vida. Então, ao tirar a roupa e falando isso em voz alta, eu já entrei nesse processo terapêutico, né? E aí, na minha segunda massagem tântrica, na verdade, foi com um indiano, né, praticante de tantra clássico há muitos anos.
E aí tinha então uma questão bem mais espiritualizada da prática, né? E esse indiano também teve uma conversa dias antes. Eu acho que com ele eu conversei uma semana antes, a gente teve até 2 encontros antes, e ele me preparou bastante, né, para a sessão. E na verdade eu não queria fazer com ele, a esposa dele que me indicou, faça com meu marido. E ela falou, não, eu falei, você, né, falando para eu fazer do seu marido, então tá. E aí, Generosidade, né? né, você está oferecendo seu marido para fazer uma massagem, né, no meu corpo nu. Eu falei, gente, deve ter algo aqui que a minha cabeça cheia de tabus aqui não tá entendendo. E isso foi muitos anos atrás. Eu lembro que eu cheguei para. Deixa eu colocar aqui de novo o meu brinco, porque na primeira massagem a gente colocava de novo a roupa, falando o que você quer para a sua vida, né? Era bem bonito esse processo. Mas voltando aí à segunda massagem, quando eu cheguei no dia, né, ele me convidou para ir para o altar. Né? Quem já foi aí em Bali, na Indonésia, sabe que toda casa tem um templo, né? Você vai na Tailândia, todos os lugares, eu morei na Tailândia há 2 anos, todas as casas têm ali o seu altar, e na Índia também. E aí ele me convidou para ir para o altar, para fazer uma consagração, né? Para oferecer os frutos, os méritos e os resultados daquela massagem, daquela prática, né? Para Deus, para Shiva, para energia maior, para o que você acredita que é maior na sua vida, né? Se é Deus, se é Mãe Divina. E aí ele me convidou a fazer essa consagração no altar, acender um incenso, acender uma vela e fazer uma breve meditação. Então já começou assim. E aí ele começou a massagem com roupa. E aos poucos, à medida que eu fui sentindo confortável, eu fui tirando, né? Então, assim, 2 processos demonstrando o que você falou, e a questão terapêutica e a questão espiritual, né? E foi transformador para mim. E junto com essas massagens, eu estava passando por vários processos, né? Fazendo terapia, estudando yoga, participando de retiros de meditação, trabalhando o meu corpo com a dança, fazendo várias outras práticas. E através da massagem tântrica, eu pude ter experiência de estados profundos de meditação, né? E de entrega muito grande. Eu lembro que nessa minha segunda massagem eu tive meu primeiro orgasmo com penetração, e não era penetração do pênis, né? Na massagem tântrica, a penetração é com os dedos, né? Com a mão, com a permissão do paciente ou da paciente ou do cliente. Eu não sei qual é a palavra que eles usam, porque eu não sou terapeuta tântrica, tá, gente? Eu não quero receber 1000 mensagens amanhã querendo marcar sessão. Eu não sou, mas o Mirro é. Eu recebo e agradeço. E eu lembro que na minha primeira sessão eu chorei praticamente a sessão inteira e tive pouco prazer. Na segunda sessão já foi o contrário, eu já estava dando gargalhada, chorei um pouco, mas eu estava dando gargalhada, sentindo muito mais prazer, e tive o meu primeiro orgasmo com penetração, orgasmos múltiplos e também ejaculação feminina, que é aquela eliminação do líquido chamado squirting em inglês, que eu falo disso nos meus cursos, né, de sexualidade consciente. E eu entrei num estado meditativo tão profundo que não era aquele orgasmo de pico, sabe? Que você tá vindo, tá chegando, chega num ponto ali que não tem retorno mais, explode e aí depois acaba. Não era esse tipo de orgasmo. A sensação que eu tinha é que eu estava dando luz a uma galáxia, sabe? A um universo inteiro, que eu era mãe do universo. Era uma coisa tão potente, tão profunda. Eu fiquei 2 dias meio que nesse estado meditativo. Eu brinco, às vezes, quando conto essa história, e eu falo assim, se alguém tivesse pedido, né, o PIN, a minha senha do banco, eu dava, porque o desapego, a entrega era tão grande que as coisas, certas coisas do dia a dia que me irritavam antes, não fazia mais sentido, né? Então houve uma cura sexual, uma cura emocional, uma entrega espiritual e uma conexão tão grande. Ricardo falou de conexão aqui, né, Ricardo? Que eu pude sentir a potência que é
reconhecer a energia sexual, que é a energia da vida, né, Mirro? Através dessa energia, eu e você estamos aqui. Eu sempre falo que a sexualidade é a coisa mais sagrada que a gente tem, e poder usar isso para tantas questões, como você falou, né? Terapêutica, espiritual, cura emocional e tantas outras coisas mais aqui. Essa consciência corporal nos leva a estados de conexão profunda com os nossos vários corpos, não é verdade? Que lindo, é isso mesmo. E eu acho, assim, grato pelo teu depoimento, muito tocante, assim. E eu acho interessante pontuar algumas coisas, assim, para a gente entender como funciona todo esse processo. Eu achei interessante porque você teve uma experiência mística de conexão com Sim. essa força maior, né? Com o universo interno e externo e com o divino, vamos dizer assim. É, e você estava inserida dentro de um contexto de práticas e outras experiências que te apoiaram nisso. Por isso que eu falo que quando a gente escuta essas experiências, que são experiências muito lindas e transformadoras, que a gente nunca esquece na vida, aí as pessoas às vezes acham, eu quero essa experiência então. Aí eu vou agendar uma massagem para ter essa experiência. Mas é importante entender que tudo isso pode ser experienciado dentro de um contexto de processos, né? Sim. Então, se a gente quer esse tipo de experiência, a gente tem que se disponibilizar para passar uma conexão mais profunda com nós mesmos, né? Que pode ser num contexto formal, você pode ir para o ashram, para um retiro, passar, né, um dia de meditação, de yoga, tudo isso vai facilitar. Eu super recomendo para quem pode fazer isso, fazer mesmo. Mas é possível também fazer um processo um pouco mais gradual. E talvez a sua primeira, a segunda, não vai ser assim, mas se você continuar esse processo, você vai conseguir acessar esses lugares aos poucos, né? Só que não precisa ter pressa em relação a isso, né? É um processo, às vezes, para cada um é muito único, né? O que eu quero Uhum. dizer é que realmente a gente tem que respeitar, a gente tem que aprender a escutar a sua experiência e entender de que a sua experiência é tão válida quanto do outro, né? E que você pode descobrir um universo inteiro dentro de uma sensação simples, que você acha, isso não é aquela experiência, mas essa pequena experiência, vamos dizer que você está tendo uma emoção e essa emoção tem uma repercussão dentro do seu corpo, aí você segue com sua atenção, você vai afinando a sua percepção, você vai aprofundando, né, sutilizando, e isso pode ser um portal para se abrir, para você perceber esse lugar seu original, natural, que você não precisa fazer um grande esforço de sentir essa plenitude que está dentro de você já. Uhum. Então, um dos convites que essa prática pode trazer, se foi feito de forma muito consciente, com muito cuidado, e se você está preparado para isso, para você entrar em contato com essa simples verdade, que você tem essa plenitude dentro de você, né? Eu estou falando de experiência, minha própria experiência e experiência com as pessoas que fizeram trabalho, assim, Sim. né? Então é muito real, né? É muito possível para quem tem esse interesse, né? Para quem tem essa abertura. Eu sei, Bianca tem um sincero interesse, sincera busca já há muito tempo. Então, o que a gente busca, a gente encontra. É Às vezes, verdade. em lugares inesperados, né? É verdade. E cada massagem tântrica que eu faço, né, que eu recebo, porque eu gosto de fazer, não digo com frequência, né, não vou todo mês fazer, né, mas eu gosto de continuar fazendo, porque cada um eu sinto que uma camada ali vai se aprofundando, né? Se eu passo um bom tempo sem fazer, teve uma época que eu fiquei, acho que quase um ano sem fazer, e aí, quando eu fiz, eu já senti que estava diferente, que estava menos sensível a algumas áreas, por exemplo, o colo do meu útero, né? Então, tem essa mudança da sensibilidade, é tão importante a gente ter essa consciência. E também eu ensino nos meus cursos para as mulheres a automassagem, como elas podem fazer em si vários toques e aprender, e também não ficar delegando, né, esse despertar, essa cura sexual para o terapeuta, ou para o marido, ou para
para namorada, né? Alguém está falando aqui, espero que fique gravada a live, a outra está na BR, o sinal está péssimo. Gente, vai ficar gravada, tá bom? Pode deixar que eu vou... se o Instagram me permitir, porque às vezes dá pau, mas eu vou deixar gravada. Mirro, duas pessoas perguntaram aqui, eu sei que a gente já falou um pouquinho, mas se você quiser aprofundar em algum assunto ou outro, a pergunta foi qual a função e os benefícios. Tem alguma coisa que você quer adicionar sobre o que já foi falado, mais especificamente respondendo essa questão da função da massagem e os benefícios? Então, um grande benefício que eu já comentei é essa possibilidade de a gente só receber, porque a gente é muito viciado nesse fazer, 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 e mesmo quando a gente quer receber, muita gente tem dificuldade de só relaxar, só receber. Então, uma sessão de massagem tântrica é essa oportunidade, né? E isso já muda os nossos padrões internos, né? De sempre tentar ser o ativo, né? Mas um outro ponto que eu acho muito válido e muito essencial é o ponto é a função e o benefício da gente ter um contato com o nosso mundo e universo interior, né? As nossas emoções, as nossas sensações, e a partir dessa inclusão, que inclui o toque íntimo também, pode incluir, pode ser que não, mas se você está pronto, pronta para receber esse toque e aberto, aí você pode integrar essas sensações e tem esse contato direto. Porque o que acontece na nossa sexualidade, normalmente, é quando a gente se relaciona com o outro, com o nosso parceiro, parceira, amante, né? Ou com nós mesmos, quando a gente se masturba. Aí a gente usa muito o estímulo psíquico, psicogênico, né? Que é um estímulo mental. A gente usa muito a fantasia, especificamente os homens, né? Quem conseguiu se masturbar sem imaginar alguma coisa ou ver alguma imagem. Pornografia, né? E por aí Pois é, vai. não tem amanheci, né? Nem quero abrir esse tema, mas tem que Não vou... mencionar que a gente é vou- muito condicionado pela pornografia, infelizmente, né? E as mulheres também, assim, têm muita dificuldade de realmente entrar em contato direto com o seu corpo, né? Sem passar pela culpa, vergonha, Sim, fechamento, ou por outro lado, também imaginação, vícios internos que a gente tem por certos estímulos, certas formas de sentir prazer. Então, a massagem vem como um convite para a gente desconstruir esses modelos e padrões automáticos que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo para experienciar de forma fresca, nova, uma nova gama de possibilidades, né? E sim. entrar em contato com essa presença intrínseca em nós, que é uma presença em si muito satisfatória, né? Uma presença do ser que nós somos, né? Que ali acolhe, essa presença acolhe essas sensações e tudo que a gente vivencia. Então, massagem tântrica, se foi feita de forma segura, de forma muito cuidadosa e sensível, a gente tem essa possibilidade de realmente se abrir, experienciar o nosso corpo e o nosso ser de formas que a gente não espera que é possível, né? Nunca imaginou que é possível. Mir, você falou uma coisa aí sobre se a massagem foi feita de forma segura e cuidadosa. Você pode elaborar sobre esse assunto? Aí a gente entra um pouco no tema da ética até, né? Também porque o que acontece? Quando eu falo se foi feita de forma segura e cuidadosa, é porque é bem possível que isso não aconteça. Se a pessoa que está oferecendo esse tipo de trabalho não tem a preparação devida nem necessária para oferecer esse espaço, criar esse espaço. Então, o que significa cuidado? O que significa criar espaço seguro? Significa que tem toda uma preparação antes, né? Você mesmo falou do seu exemplo de que você conversou uma semana antes da sua sessão com a pessoa, né? E aí você foi se preparando para essa sessão e teve todo um ritual que te Sim. fez se sentir à vontade, aberta,
estava dentro de um contexto, né? Que você se sentiu, eu posso confiar, eu posso me abrir, foi recomendado para essa pessoa, de uma pessoa que eu confio. Então, isso é muito importante, essa confiança, essa preparação interna, e que a pessoa que está oferecendo esse trabalho, que ele consiga entender o que que você está pronta, o que que você está preparado, preparada para receber. Porque às vezes a gente acha, então eu quero uma massagem tântrica, eu quero vivenciar isso. Aí a pessoa vai, aí o terapeuta satisfaz a expectativa da pessoa, porque é isso que ela quer, ela paga por isso, então eu vou oferecer isso. Sem perceber que talvez a pessoa, mesmo querendo isso no nível mental, o corpo dela e o ser dela não está pronto para receber, né? Que precisa um trabalho anterior a isso. Talvez precisa mais conversa, precisa algumas práticas e exercícios antes de um toque íntimo ou até antes de um toque físico. Pode ser que precisa de um toque mais sutil, um energético, ou aprender a comunicar. O que acontece às vezes a pessoa deita, começa a receber a massagem e não se sente à vontade, não se sente fechamento, sente até um medo ou insegurança ou qualquer que seja a experiência desagradável, e ela nem consegue comunicar isso. Ou seja, ela não tem uma maturidade e preparação para até comunicar quando ela se sente constrangida ou quando ela quer ou não quer alguma coisa, algum tipo de toque, ou ela não quer ser tocada nesse lugar, mas ela não quer falar isso. E o que acontece é que ela não se sente segura e aí a sessão acaba traumatizando, reforçando uma trauma que existe, ou criando uma nova trauma, ou criando um fechamento, uma dor, né, nessa situação. E complica a história. Ou, por outro lado, pode só reforçar alguns vícios, alguns padrões que já estão inseridos lá e que não tem nada novo para acrescentar. Sim, Então, sim. esse espaço seguro que a gente precisa criar é só um passo inicial para depois também construindo. Você tem que ir construindo esse tipo de espaço interno e externo e diálogo entre o terapeuta e a pessoa. E isso vale também para casais, né? Quando eu falo assim da massagem tântrica, também vale para a gente criar um espaço seguro e cuidadoso dentro de uma casa, de um quarto, para um casal. Porque em casais, quem falou que dentro de uma relação um não se sente abusado, invadido ou, né, violentado de alguma forma? Verdade. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Como é que vocês estão recebendo aí essa informação aí sobre a questão ética, né? Da massagem, também a comunicação, a integridade do terapeuta, né, Mirro? Porque a gente já ouviu casos, né, do terapeuta, tanto do sexo feminino como do sexo masculino, não estar num espaço de integridade, de ética, né? Não quero aqui colocar minhoca na cabeça de ninguém, mas existe isso, né? Existe os terapeutas que às vezes não estão ali, não sei se a palavra certa seria com boas intenções ou com um preparo ali terapêutico próprio, né, para poder saber segurar a sua própria energia sexual também, não é verdade? Porque pode ser até que exista uma atração entre as duas pessoas ali, e aí o terapeuta saber ali o que é, né, do paciente, o que é dele, e não interagir. Todas as experiências que eu tive, eu já fiz muita massagem tântrica, viu, gente? Estou até precisando de marcar uma, Mirro. Várias, né, assim, várias não, todas as experiências que eu tive foram extremamente positivas, né? Teve todo um diálogo, uma conversa antes e também durante. Eu, Bianca Torres, não tive nenhuma experiência negativa com a massagem tântrica. E já fiz com pessoas da Rússia, da Índia, de Israel, do Brasil, do Canadá, da Alemanha, assim, mundo inteiro.
e experiências maravilhosas, únicas, cada uma diferente da outra e sempre muito positivas. Mas eu geralmente vou em pessoas que me foram recomendadas. É, porque o oposto acontece também. E como você falou, às vezes a pessoa tem uma mal intenção, mas a maioria das vezes ela não tem uma mal intenção, mas ela não tem devida preparação e maturidade para lidar com seus próprios processos. Sim. O que acontece? A gente, né, tem uma pessoa lá recebendo, toda aberta, né, com o corpo nu na sua frente, Vulnerável, né? totalmente aberta e vulnerável, e existe um poder lá, né, que você nem talvez percebe que você tem esse poder. Mas se você não sabe usar esse poder ao serviço da pessoa, pode acabar se misturando, né? As energias ficam se misturando. Se a pessoa não tem essa capacidade de segurar os seus impulsos ou entender as suas motivações, os seus desejos, os seus limites. E ao cliente, porque o cliente está querendo se trabalhar, ela não tem maturidade para lidar com seus problemas, né? E então, se você está no lado de oferecer e você quer trabalhar com isso, você já está trabalhando com isso, precisa realmente ter uma grande preparação em relação à técnica, mas muito mais em relação ao autoconhecimento, maturidade emocional, presença, ancoramento energético, ter uma Isso. sexualidade bem trabalhada, né, Uhum. muito bem trabalhada, se você já passou por muitos processos, né? E para quem está recebendo, procura então um profissional que tem essa formação, que tem essa experiência, né? Que já passou por esses tipos de processos, que talvez pratica uma forma de prática espiritual, seja a meditação, yoga, Sim. mindfulness, que tem se inseriu num estudo de alguma tradição espiritual, de preferência tantra, né? Se foi massagem tântrica, então que tem uma noção do que tantra é. Exatamente, exatamente. Tem gente que às vezes faz um curso de final de semana e já anuncia, sou terapeuta, né? Então, cuidado, gente. Não. Então essa é no final, quando a gente está buscando esse tipo de ajuda, né? A gente precisa saber que é nossa responsabilidade também, né? Principalmente que a gente precisa confiar na nossa intenção, pesquisar e saber que no fundo, eu tenho a minha responsabilidade de me curar, de me transformar, de me conhecer. E que o terapeuta, ele é uma ajuda, é um apoio, mas ele não é Sim. responsável pelo meu processo. Então, qualquer momento, se você está fazendo alguma sessão e se você sente que isso não é íntegro, isso não é alinhado com os seus valores, o que está acontecendo não é legal, então tem que tomar essa responsabilidade de cortar esse processo, né? E buscar a pessoa certa para você. Uma coisa que eu achei muito interessante nos terapeutas que eu fiz a massagem, né, principalmente os homens, sabe, Mirro? Eu notei isso vindo dos homens especificamente. Quando eu entrei em contato com eles, falei: meu nome é Bianca, eu sou amiga da fulana, ela fez massagem com você, me recomendou, gostaria de marcar uma sessão. E aí, os terapeutas, né, que eu entrei em contato, os homens falaram: então vamos marcar, né, uma conversa, uma sessão só de conversa, dias antes, para saber se eu vou te aceitar como cliente. Eu quero entender as suas intenções, o que você está buscando, e a partir daí eu vou decidir se eu vou te aceitar. E muitos desses terapeutas me contaram que eles negaram clientes. Falaram: não, Uhum. essa pessoa está vendo aqui, né? Por exemplo, eu tinha um amigo que falou comigo: quero fazer massagem tanto que é porque fulano de tal fez e teve 10 orgasmos, era um homem, né? Ele ejaculou 10 vezes, eu quero ir lá, quero ter isso também. E acabou que ele foi e saiu de lá, né, com super frustrado, porque essa não foi a experiência dele, né? Enfim, então eu acho que é muito, muito interessante escolher a pessoa certa. E Mirro, tem perguntas aqui de como, né, escolher uma pessoa, onde escolher essa pessoa,
né? Como buscar mais informações também, a outra pergunta sobre a massagem tântrica, porque tem pessoas aqui que querem aprender a fazer, né, no seu parceiro, na sua parceira, fazer em casa, não buscar um profissional, mas aprender a fazer, né, para si a automassagem é a massagem de alguém que você ama, né? Não sendo uma massagem profissional necessariamente com um terapeuta, mas com a sua parceria. Então, se você puder responder essas duas perguntas antes da gente concluir a nossa live de hoje. E para quem está perguntando se vai ficar salva, sim, eu vou deixar ela disponível. Então, Mirro, a primeira pergunta, como achar um terapeuta de confiança? E a segunda pergunta, como aprender a fazer a massagem tântrica, né, de forma não terapêutica, profissional, vamos dizer assim, mas em casa, né, para o casal. Sim. Então, sobre a primeira pergunta, eu acho que eu já indiquei algumas possibilidades. Se você tem acesso à biografia da pessoa, o que que ela fez, qual tipo de formações ela fez, você tem algumas recomendações de outras pessoas, isso é sempre muito válido. Confiar na sua intuição, conversar com a pessoa, ligar para ela, trocar algumas ideias, sentir a energia da pessoa, né? E também a gente conhece algumas pessoas, dependendo do local onde você mora, de repente você pode entrar em contato com a gente pode indicar. Se você gostou dessa abordagem que eu estou apresentando e ressoou com essa proposta, pode entrar em contato comigo para a gente ver a possibilidade, né, de marcar. E sobre como que você pode aprender a massagem tântrica para o seu uso. Eu, por exemplo, não estou oferecendo uma formação profissional para as pessoas que querem trabalhar com isso, porque realmente é muita responsabilidade, deveria ser um curso muito grande, né, muito extensivo. Então, hoje em dia não é minha prioridade fazer esse tipo de trabalho. Mas, e se você quer, eu posso também recomendar algumas formações aqui no Brasil e fora do Brasil também. Pode entrar em contato. E se você tem interesse para aplicar na sua relação, né? Aí tem cursos, né? Eu e minha companheira oferecemos cursos de massagem tântrica para casal e individual também. E também cursos online, se existem disponíveis. Realmente tem muitas abordagens, então seria bom talvez você ver qual tipo de abordagem que te chama, né? Se é uma abordagem que só inclui toque sutil, ou quer uma gama maior de tipos de toque, e que tem algum baseamento mais de autoconhecimento ou não. Então a gente precisa fazer uma pesquisa, né? E entender o que a gente quer. E depois seguir o caminho. Espero que isso ajude aí. Excelente, Mirro. Gratidão por responder essas perguntas. E aí eu tenho certeza que vão haver outras perguntas, né? E pessoas querendo recomendações podem entrar em contato com você e também comigo. Deixei aí o Instagram do Mirro para vocês. E ele também oferece outras vivências, né, de mindfulness, né, jornadas de 15 dias que podem ser feitas, né, pelo WhatsApp, pessoas que moram em qualquer lugar do mundo, né, que falam português. O Mirro também fala inglês fluentemente. E qual que é a língua do seu país? É o búlgaro. É búlgaro? Mas Eu também fala inglês. imaginei, mas não queria falar. Então, né, com certeza, eu sugiro seguirem o Mirro no Instagram, entrar em contato com ele, que ele pode ensinar um pouco mais dessa questão na prática. A gente não vai dar uma aula aqui de como fazer uma massagem tântrica, porque provavelmente o Instagram não ia gostar muito disso, né? E aí também a gente oferece também webinários para casais com outras práticas complementares, né? Que eu acho interessante também ver, começar a acessar esse universo de possibilidades, que pode ser uma boa preparação para uma prática de massagem tântrica também, né? Excelente, excelente. Queria agradecer também a presença de vocês, o seu convite, Bianca. Aqui vários amigos falando, a Raíssa, a Marcela e outros amigos aqui que eu sinto muito carinho, né, por vocês. E as pessoas novas que me conhecem agora, espero que ajude, né, que está ajudando essa conversa, que enriqueceu de alguma forma o seu entendimento, a aprendizagem.
E espero que a gente continue, né? Desejo muito aprendizagem, muito conhecimento, muitas vivências transformadoras para cada um de vocês. Que bom, querido. E eu quero terminar aqui só lembrando para as pessoas que estão aqui, né, nessa live que o curso de mulheres que eu ofereço, no Despertar da Sexualidade Consciente, tem uma turma aberta, as inscrições vão fechar em breve, vai acontecer dia 6 e 7 de março. É um evento ao vivo e online comigo, onde a gente mergulha na sexualidade feminina, num círculo de mulheres muito poderoso, e a gente aprende várias questões, né, que às vezes são trazidas na massagem tântrica, mas para você descobrir no seu próprio corpo, nesse autoconhecimento da sua sexualidade, do seu poder, né, da potência que é o seu útero, o seu corpo de mulher, e entendendo melhor também essa energia sexual, que é a energia vital criativa, com muito amor e consciência. Então, quem quiser saber mais sobre esse curso, é só clicar no link que está ali na minha bio ou me manda uma mensagem que eu te conto tudo. Gratidão, Mirro, mais uma vez pela sua presença. Vamos marcar o nosso encontro presencial, que eu estou com saudades. E Vamos. para todos que estão aqui, quero deixar o meu abraço bem apertado. Agradeço de coração a presença de vocês. E a próxima live provavelmente vai ser esse sábado com o Fábio Manzoli. Vocês devem conhecer o Fábio aí, faz um trabalho maravilhoso de masculinidade saudável. Então eu vou deixar mais informações no meu feed sobre essa live, esse bate-papo com o Fábio Manzoli no sábado, provavelmente de manhã. Beijo, Mirro, gratidão mais uma vez, te honro, te admiro. Até breve e a todos vocês, meus amores, uma boa noite, bons sonhos e quem sabe boa prática, se você já tem algum conhecimento e curiosidade, né? Vale praticar aí hoje, quem sabe? Gratidão a todos. Um beijo. Gratidão. Até. Até a próxima.